Bem, bom dia. É uma satisfação reabrirmos a série de conferências sobre o tema da crise brasileira e reabrirmos neste ano com a presença do Sérgio Manberti, que, do ponto de vista da atividade, do ponto de vista do que representa para a cultura brasileira, tem uma expressão que dispensa, obviamente, qualquer comentário. Todos conhecemos de sobejo o ator, o gestor, o artista, o criador, o diretor, enfim, as múltiplas atividades do Sérgio Manberti nos diferentes meios de comunicação no Brasil. E eu, obviamente, resumo essa intensa atividade e essa longa atividade, dizendo poucas palavras apenas para fazer a vinheta que permitirá, que acompanhará a apresentação do Sérgio. O Sérgio nasceu em 1939, em Santos, é ator, diretor, artista plástico, restaurateur, empresário, promotor e gestor cultural. Formou-se pela Escola de Arte Dramática de São Paulo e, em mais de 6 décadas de carreira, participou de inúmeras peças, inúmeros filmes, inúmeras novelas e tendo sido agraciado com também uma grande quantidade de prêmios e troféus pelos seus trabalhos no teatro, no cinema e na televisão. Teve, como sabemos, uma atuação destacadíssima em programas clássicos, dedicados, digamos, ao público infantil. O mais icônico deles é o Castelo Rá-Tim-Bum, não é? Como personagem emblemática do Dr. Victor Stradivarius. Bem, uma atuação importantíssima como promotor, como gestor da cultura no Ministério da Cultura, durante 12 anos dos 2 mandatos do presidente Lula e na primeira gestão da presidente Dilma Rousseff. Ocupou cargos de secretário de Música, de Artes Cênicas, da Identidade e da Diversidade Cultural, foi presidente da Fundação Nacional de Artes, da Funarte, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. E está atualmente ensaiando o espetáculo A Semente da Romã e as Três Irmãs. Confere isso? Espetáculo duplo, Um espetáculo duplo, com estreia que está prevista para o dia 8 de abril de 2020 no Sesc Pompeia. Eu queria distinguir e destacar aqui a presença aqui entre nós do nosso querido Hugo Giorgetti, diretor de cinema, que esteve conosco aqui no nosso programa do Artista Residente e que voltará para o lançamento do filme que foi realizado em parte como fruto das atividades que ele desenvolveu
aqui no programa do Artista Residente. Né? Bem, então, Sérgio, a palavra é sua. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Carlos, pelo convite. Estou muito honrado. Tive ontem o professor Alcir, tivemos conversando. O Hugo me acompanhou nessa viagem e o diretor, o Rui Cortez, me liberou já desde o ano passado, que eu estava com esse compromisso de vir aqui fazer essa conversa. Mas a produção lá me liberou, porque a gente está num ritmo de trabalho bastante acelerado, e é um espetáculo extremamente desafiador, porque ele vai ser feito no Sesc Pompeia, que tem 2 plateias. Numa plateia, e vai ter um isolamento acústico, isso aí tem aspectos técnicos aí que ainda não consegui absorver completamente, mas você vai ter que assistir um espetáculo e outro, porque, de um lado, vai estar sendo feito As Três Irmãs do Tchekhov, e, do outro lado, é A Semente da Romã, que é um texto do Luiz Alberto Abreu, que ele desenvolveu primeiro um texto para se encaixar com os atores que participam, inclusive, das Três Irmãs do Tchekhov, entendeu? Então, é o backstage e os atores discutindo o nosso assunto, que é a crise da cultura. Então, os atores no backstage falando um pouco sobre esse momento e falando também sobre aspectos pessoais que envolvem a atividade profissional do artista, né, do palco. Então, é um espetáculo, são 2 textos. Eu sou, junto com a Valderez de Barros, eu protagonizo A Semente da Romã, fazemos 2 atores já muito experientes, e, do outro lado, eu faço apenas um criado, que é um criado célebre, que é o Feraponte, e a Valderez faz a Anfissa, que é outra criada. Então, com isso, a gente tem mais tempo de estar desse lado aqui. Mas é bem interessante, porque é um espetáculo que vai ficar pouco tempo em cartaz, são 5 semanas, são 14 atores em cena, então está sendo um desafio muito grande. Eu tenho vindo aí de uma série de trabalhos. O ano passado foram minhas comemorações de 80 anos, eu tinha feito o Panorama Visto da Ponte do Miller em 2018. Em 2019, nós viajamos o Brasil todo. Depois, eu tive um espetáculo que ficou em cartaz durante 5 anos, que foi Visitando o Sr. Green. Nós também viajamos o Brasil todo. Em seguida, eu viajei para a Rússia. Nós apresentamos no Festival de Teatro Tchekhov em Moscou 3 apresentações do Sr. Green. E aí, quando eu voltei, já comecei a ensaiar um outro espetáculo, que foi o Ovo de Ouro, que fala sobre a participação dos judeus no Sonderkommando, no Holocausto, que eram os judeus que eram obrigados a receber os judeus que chegavam para serem enviados para as câmaras de gás. A peça também teve uma grande repercussão e tudo. Então, eu tenho estado num trabalho constante, assim, tive também, me dedicando também a um trabalho um pouco de depoimento. As edições Sesc vão publicar meu livro, vai ser lançado agora na Flip, falando um pouco dessa experiência. E, na verdade, o que me traz aqui hoje, Carlos, eu não estou aqui como conferencista no sentido de estar, vamos dizer, academicamente fazendo. É muito mais uma conversa com vocês e aí, trocando um pouco de experiências, entendeu? Porque eu acho que é nesse tipo de troca que a gente estabelece um processo aí de resistência a esse processo tão cruel que a gente está passando hoje, né? Tão humilhante para a gente, depois das conquistas históricas que nós tivemos nos últimos anos, a gente está submetido ao pum do palhaço, né? É uma coisa muito triste. É uma companheira nossa, uma companheira que eu tenho respeito profissionalmente, trabalhei muito com ela, mas que está absolutamente equivocada, não sei o que deu na cabeça dela, mas, de qualquer maneira, é uma coisa, é uma tragédia isso, na verdade,
porque, de repente, é uma pessoa que esteve muito próxima da gente, né? Trabalhei muito com a Regina e fico muito penalizado de ver ela submetida a essa humilhação, né? De estar fazendo um papel de marqueteira de um governo autoritário, golpista, torturador, submisso aos interesses internacionais, aí particularmente aos Estados Unidos. Então, é muito humilhante. Mas nós da cultura, a gente não tem o mimimi. E a universidade é sempre esse espaço fundamental para a gente poder estar trabalhando essa questão da resistência e de como que a gente supera um momento como esse, entendeu? Foi assim durante a ditadura, a universidade foi um espaço fundamental para ir, porque ela, claro, também profundamente atingida, mas foi um espaço fundamental para que a gente pudesse superar o golpe de 64, né? Claro que depois fomos para as praças, teve os movimentos sociais tiveram a sua importância e tudo, mas a gente é nessa soma e nessas conversas que a gente começa a vislumbrar brechas que nos permitam a gente acreditar que a gente pode mudar. Porque muitas vezes a gente fica tão pessimista que a gente não quer. Eu sou uma pessoa que não... Eu tenho uma certa aversão a essa visão mais pessimista. Eu não sou um otimista gaiato, mas eu sempre acho que a gente pode superar. Eu sempre acho que... E eu acho que a cultura e a educação, e hoje em dia a comunicação, tem esse papel importante de trazer esse alimento e essa respiração e essa ventilação que permita a gente vislumbrar um futuro bem melhor, né? A gente está vendo que essa crise não é só nacional, é uma crise internacional também. A questão da distribuição das riquezas. Lula estava, inclusive, agora na Alemanha, falando com lideranças sobre, falou com o Piketty, né, sobre a questão da concentração de renda, né, que é um dos fatores aí que determina um pouco essa crise que a gente está vivendo aqui. Mas eu acho que tem um âmbito um pouco maior do que só o nosso problema nacional, embora isso nos fira, é na nossa carne que está doendo, né? Eu comecei a minha vida em 1939 e eu vivi justamente dentro da perspectiva do nazismo, né? E minha mãe era educadora de escolas de periferia e dentro daquele projeto de educação ainda da ditadura Vargas, entendeu? E minha mãe foi a primeira turma de normalistas, era dos poucos trabalhos que era permitido para a mulher naquela época. O fato, quando eu falava para meus amigos que minha mãe trabalhava, sua mãe trabalha? A mulher não trabalhava, isso nos anos 40, entendeu? E meu pai trabalhava no ramo de café, mas depois ele passou a ser servidor público também, mas era um grande agitador cultural, e o Brasil um pouco vivia esse clima da guerra, que era um clima extremamente opressor. Santos tinha blackout, nós tínhamos continuamente, como o Santos aeroporto, não tinha aeroporto, tudo que acontecia do mundo entrava pelo Porto de Santos ali, né? Era uma coisa muito importante, era uma porta de entrada não só de grandes companhias de teatro e tudo, mas também de saber, de troca de informações. Tudo chegava através do Porto de Santos ali, que era um porto aberto para o mundo, né? E então eu fui formado, eu fiz o ensino primário, eu fiz numa escola particular que era próxima de casa, mas depois meu ensino, o básico foi feito todo num colégio estadual, que era um colégio importante, onde eu tive uma formação muito eclética e uma formação política também. Na minha rua moravam líderes portuários, Santos era considerado uma cidade vermelha e tal. Então eu cresci no meio dessas greves e tudo, e dessa ameaça
de um governo totalitário a nível mundial. E que eu, de uma certa maneira, hoje eu associo um pouco a esse clima que a gente está vivendo hoje. Eu acho muito parecido com o que eu sentia na época, porque tem, assim, no mundo hoje, uma ambiência, vamos dizer, extremamente ameaçadora nesse sentido, de regimes autoritários, com a mesma perspectiva que a gente tinha, né, durante a guerra. Quando terminou a guerra, eu estava em Santos, eu me lembro que a minha mãe anunciou, que ela estava vendo no jornal, falou na rádio, que não tínhamos televisão, e os sinos tocavam, os navios apitavam, os carros paravam na rua. Era uma coisa como se houvesse, assim, era uma abolição, entendeu? Era uma coisa extremamente emocionante. E eu me senti um pouco, e eu estou falando isso, eu e meu irmão, né, o Cláudio, que me acompanhou nessa trajetória. Cláudio foi ator também, Plínio Marcos também, a mãe dele era também professora, como a minha mãe. Nós fazíamos ali a gente era da mesma geração, então tínhamos ali um pouco, acumulávamos essas experiências, cada um dentro da sua área, e eu tive a sorte também de ter como vizinha, que eu descobri um pouquinho mais tarde, a Pagu. A Pagu era minha vizinha, e então, com 14 anos, eu frequentava o clube de cinema, e eu ia junto assistir os filmes do clube do cinema, que eram os filmes clássicos de cinema e tudo, junto com a Pagu, que eu chamava de Patinha. Depois que ela me contou um dia, eu falei, mas você que é a Pagu? Eu não sabia que ela era a Pagu. Mas então são essas experiências que vão te emocionando. Isso. Desculpe. Dizem que cultura é emoção, né? Então, essa emoção sempre perpassa essa, vamos dizer, trajetória da gente. E quando eu estive agora escrevendo o meu livro, eu tive revisitando um pouco toda essa trajetória, né? E que eu, felizmente, tive essa oportunidade de estar vivendo meio século junto com a história do Brasil, né? com a história desse país, e participando de momentos muito importantes. Então, desde quando eu saí de Santos e vim fazer teatro em São Paulo, a gente falava da importância da institucionalização do projeto cultural brasileiro, porque existia o Ministério da Educação e da Cultura, mas era o Ministério da Educação e da Cultura. A cultura ficava sempre com um pedacinho mais apertadinho, né? E não, sabe, esse conceito de política pública também não existia ainda no nível do que foi assimilado diante dos últimos anos de conquistas que nós fizemos, né? E então, daí a cultura, já nesse conceito mais amplo, não mais a cultura apenas como expressão das belas artes, mas a cultura como esse conjunto de saberes que uma nação, um país vai acumulando durante o seu processo histórico, né? E de todas essas manifestações da diversidade cultural. E eu, como todos da minha geração, fomos a nossa juventude se engajou no PCB, no Partido Comunista Brasileiro. Toda a minha geração mais engajada estava afiliada ao partido, e tínhamos bastante questionamentos com relação vamos dizer, ao centralismo democrático, que era a forma de organização. As coisas vinham ditadas, não era uma coisa que vinha da base, mas que
tinha um papel muito importante dentro desse processo todo, porque toda a área cultural e na área educacional também havia uma forte presença do PCB e que tinha uma participação efetiva na vida política e na vida cultural do país. E a minha geração foi uma geração extremamente comprometida e sempre no anseio de construção desse Brasil democrático, desse Brasil, de fazer com que o Brasil tivesse esse avanço e desse esse salto que a gente sonha sempre que ele possa dar, né? E que ele tem todas as condições para dar e que a gente começou até recentemente a vislumbrar essa possibilidade. Saímos durante o governo Lula de 13ª potência para a 5ª potência praticamente do mundo e com uma importância, uma proeminência muito grande. E, de repente, estamos submetidos de novo a essa posição humilhante de ficar lá lustrando as botas do Trump. Então, isso sempre é um pouco, vamos dizer, lembra que essa luta é constante, né? A luta não para, o famoso a luta continua, né? Mas eu me lembro que quando eu, nos anos 60 ainda, eu estava no Partido Comunista, eu passei o golpe de 64 em Porto Alegre. E eu estava fazendo uma peça do Pinter, que é dirigida pelo Antônio Bujan, e a peça se chamava O Inoportuno, e estreava no dia 31 de março de 64 em Porto Alegre. Você imagina a loucura, né? Aí, de repente, nós chegamos em Porto Alegre, começam a ver os rumores do golpe de 64, e, de repente, nós estávamos ensaiando no teatro, e o Brizola era o governador, e eu falando para o diretor, gente, nós não podemos ficar aqui no ensaio, a gente tem que ir para a rua. E ele, não, mas a gente tem estreia amanhã, não sei mais o que e tal. E aí houve o golpe e o Brizola convocou as pessoas para fazer, a gente tinha a ilusão de ter o Terceiro Exército junto com a gente, e a gente vislumbrou a possibilidade de a gente criar um foco de resistência no Rio Grande do Sul, e o Brizola formou um exército revolucionário. Eu nunca nem fiz o serviço militar, fui lá, me inscrevi, eu fui o 30º, era 33 mil e pouco meu número. Então, eram filas enormes, todo mundo se inscrevendo para resistir ao processo, ao golpe autoritário, né? E aí eu me lembro que nós restabelecemos a rádio da legalidade, e começamos a mandar mensagens, companheiros do Teatro de Arena, companheiros do Teatro Oficina, resistam. E aí, depois eu fiquei sabendo que eu estava dedando os companheiros, porque, na verdade, eles estavam sendo perseguidos já nessa época, entendeu? E a gente estava justamente conclamando eles a resistirem. Mas durou um dia, porque pelo rádio começaram a vir notícias de que o porta-aviões americano ia bombardear Porto Alegre, e se houvesse resistência. Foi quando o Jango vai embora para o Uruguai, entendeu? Então, foi um voo de galinha ali. A gente achou que... Eu me lembro que quando eu voltei, eu tinha ido tomar um lanche, quando eu voltei para a prefeitura, onde tinha a Rádio da Legalidade, os 2 guardinhas cruzaram as baionetas e falaram assim... não pode mais entrar. Eu falei, não, mas a gente está na Rádio da Legalidade e tal. Eu falei assim, mas de que lado que vocês estão? Vocês não estão deixando a gente entrar? E de que lado que vocês estão? Um olhou para o outro e falou assim, não sei não, senhor, ainda não recebemos ordens. Aí eu tive a consciência da perspectiva que nós tínhamos de resistência. Mas foi impressionante, porque nós conseguimos resistir bravamente. Tudo aquilo que tinha sido alimentado e tudo aquilo que nós tínhamos conquistado anteriormente, entendeu? Valeu muito.
Em seguida, nós estávamos lá fazendo teatro opinião, a resistência à ditadura, e acho que a cultura e o teatro, particularmente, tinha um papel muito importante. Os grupos de teatro eram extremamente politizados. O teatro era a vanguarda, realmente, do processo de resistência, mas era uma coisa muito interessante, porque, claro que nós, jovens, éramos muito engajados politicamente, mas a gente tinha Paulo Altran, Antônia Carreiro, Cacilda Becker, que não tinham o mesmo compromisso político partidário da gente, marxista, não, mas participaram do processo de resistência e estavam nas grandes passeatas, debaixo de bomba, debaixo ali na frente, defendendo a liberdade de expressão e os princípios democráticos e tudo. Tanto que eles tiveram que, em 69, fazer o ato institucional número 5, porque aí, sim, aí eles desceram o pau. Foi aí a censura absoluta, fechamento do Congresso, entendeu? Começa a resistência à luta armada. Eu fazia televisão na Rádio Record, na televisão Record. Paulo Machado de Carvalho era totalmente aliado com o regime autoritário, entendeu? Nós chegávamos de manhã, que houve um atentado contra a TV Record, já dos nossos, da resistência armada, né? Então nós éramos revistados, e a gente era revistado pelo famoso Luiz Fleury, que era o torturador mor, né, e que matou o Marighella. No dia da morte do Marighella, a gente tomando café da manhã, eles comemorando a morte do Marighella do lado da gente, entendeu? Então era assim, a gente tomava café com o inimigo ali do lado, entendeu? O Fleury era um homem assustador, Ele ficava com as pernas, com a calça arregaçada, a perna dele toda picada de pico de droga, né, cocaína, não sei que coisa, mas era o olho vermelho, e aqueles caras ameaçadores te revistando na hora de você trabalhar, entendeu? O comando de caça aos comunistas, eu morava do lado do Teatro Ruth Escobar, por acaso, minha cunhada trabalhava na peça, eu fui buscá-la para nós irmos jantar, e de repente eu vejo o teatro inteiro destruído. Minha casa foi o hospital que atendeu ali a Marília Pêra e os atores que foram vandalizados. Então era esse perigo, mas a gente não, a gente era uma coisa assim, isso passou a ser parte do nosso cotidiano, entendeu? Essa mesma ameaça hoje está aqui de um nível muito mais humilhante, porque ela se dá de um modo muito mais institucional, e hoje tem uma grande parcela da população que aderiu a esse processo. Então a gente tem uma luta, vamos dizer, no sentido dessa resistência e dessa, vamos dizer, de como a gente vai superar esse momento, muito mais importante, porque aí está ligado a um processo cultural mesmo, entendeu? Então a crise da cultura não é uma crise específica com relação à produção cultural, é uma crise cultural no sentido mais amplo possível, entendeu? E aí a gente tem que falar de cultura e educação, e não pode deixar de falar de comunicação numa época em que a comunicação assumiu essa importância estratégica a ponto de um governo se sustentar por Twitter, entendeu? De um governo se sustentar por redes sociais, entendeu? Então, a gente tem alguns enfrentamentos aí que a gente tem que fazer, e onde a gente tem que estar muito com os objetivos muito claros para que a gente possa superar. Eu acho que sempre a gente pode conseguir. O fato de a gente estar conversando aqui mostra que existem brechas, né? Então, e eu acho que o ambiente universitário é um ambiente muito propício para a gente estar forjando e criando processos de resistência, entendeu? Porque tem muita gente jovem, muita gente que está
se preparando para um projeto maior, entendeu? E que eu acho que a gente tem e aí toda a parte do legado mesmo, do acúmulo de informações, de saberes que a universidade sempre... a universidade não só é formadora, mas ela também é disseminadora desse projeto. A grande parceria que nós tivemos dentro do processo de resistência em 64 estava muito... Claro que tinha os movimentos sociais, tinha os movimentos, vamos dizer, mais de resistência mais direta, mas, na verdade, do ponto de vista de uma consolidação, vamos dizer, de ideias e tudo, a universidade foi uma parceira fundamental para nós, entendeu? E a gente conseguiu, dentro das universidades, um espaço muito importante no sentido de formulação de novas possibilidades. E aí enfrentamos o governo Médici, aí acabou a luta armada, e o Golbery, que era o grande estrategista do processo autoritário da ditadura de 64, ele percebeu que essa aliança entre cultura, educação e comunicação era o fundamental do ponto de vista da construção da resistência. Então, a Lei de Diretrizes e Bases de 1972 é uma escola sem partido, entendeu? Ele falava, escola é para estudar, entendeu? E ali é um divisor de águas, E junto com essa medida que ele toma, ali ele também cria, porque com o avanço tecnológico, através do videotape, toda a produção de televisão era regionalizada. A rede Tupi de televisão, que era aquele conglomerado que tinha fortíssimo, era regionalizado. Então, a informação também era regional. E então, é aí que a Globo se instala, entendeu? E todas, evidentemente que as emissoras também participaram. Mas eles criam a Rede Globo de televisão para uniformizar a comunicação. E a gente sabe o que está acontecendo. Pra vocês terem uma ideia, eu estou ensaiando do lado da Cracolândia, ali no Seu Coração de Jesus. Tem um espaço de teatro lá, a gente está ensaiando lá. Então, porque a gente está... a gente não tem, os espaços estão muito reduzidos, porque toda a parte de recursos da cultura está muito minimizada, muito precarizada. E eu passei pela Cracolândia, foi anteontem, passei pela Cracolândia, eu tinha visto imagens já da Cracolândia, mas o que eu vi ali parece o Pátio dos Milagres da época do Corcunda de Notre Dame, sabe aquela coisa de você ver aquela coisa de uma miséria absoluta humana, as pessoas deitadas no meio da rua, mulheres, crianças, olha, é uma coisa dantesca. Nós estávamos no meio do ensaio, de repente começa a estourar a bomba. A gente parou e teve que parar o ensaio. Bomba estourando, helicópteros. Olhamos pela janela, forças policiais. O Dória estava bombardeando a Cracolândia. Ontem não saiu uma notícia no jornal. Não saiu uma notícia na televisão, gente. Você veja que complô com relação à questão de informação. Uma coisa de uma gravidade. Telefonei até para alguns, para a Câmara Municipal, para a Câmara, para a Assembleia, para denunciar, entendeu? Que estava havendo ali um movimento, ali uma barbárie ali, sem nenhuma repercussão do ponto de vista da imprensa, entendeu? E então a gente tem essas dificuldades, mas o que nós conquistamos dentro, a partir da morte do Vladimir Herzog, a gente começa a reconquistar um espaço, a vislumbrar um espaço de resistência.
porque até então era o Brasil, era o Brasil eu te amo, o Brasil amo e eu deixo, era uma coisa um pouco desesperante para a gente. A sensação que tinha é de que tudo tinha se cristalizado e aquela imagem do Brasil loiro e de olhos azuis que a Globo transmitiu era uma imagem opressora. Os espetáculos de teatro eram proibidos depois de montados, uma censura rasa, burra, rígida, entendeu? Filmes sendo censurados. Então, tudo isso era uma coisa que a gente não estava vislumbrando essa brecha. Mas, com a morte do Vladimir, se abre um espaço dentro da sociedade civil, aí o Dom Paulo Evaristo, o Sobel, eu estava muito próximo, participando muito proximamente disso. O Vlado foi meu companheiro num curso que nós fizemos de formadores de cineclubes. Vladimir era cineasta, né? Ele estava no departamento de jornalismo. E o cunhado dele escreveu uma peça chamada Concerto Número 1. E era uma peça que contava uma história de um tio da Clarice Herzog, durante o Estado Novo, que é sequestrado pela ditadura e, no dia do aniversário da mãe, entregam o corpo dele em casa. Na verdade, o Vlado, ele assistiu essa direção, que eu dirigi esse espetáculo, essa leitura, e justamente com a Regina Duarte. A Regina estava participando e a Regina falou assim, eu quero produzir essa peça. E aí ela produziu essa peça. Por incrível que pareça. Aí foi um começo de divergência, porque depois que a peça estreou, o marido dela começou a mexer na peça e aí nós ficamos abalados, a nossa relação ficou bastante abalada, porque o conteúdo, eles começaram a querer tirar o conteúdo político disso, mas de qualquer maneira, do texto, entendeu? E da direção. Mas aí a gente vê, por exemplo, como esse vai e vem é muito... toda essa atuação é sempre permeada de aspectos contraditórios, mas que a gente vai tendo que driblar. Mas aí tem a morte do Fiel, tem em seguida também, aí começam as greves do ABC, o Lula surge como liderança, e todos nós aderimos, uma grande parte da comunidade cultural aderiu ao movimento, e eu participei da fundação do Partido dos Trabalhadores, e a área cultural se desenvolveu bastante dentro do partido, a ponto de a gente começar realmente a elaborar projetos de governo, que antigamente as candidaturas não tinham projeto de governo, onde a cultura passou a ter um espaço importante, entendeu? Mas não o espaço que a gente achava que ela deveria ocupar, entendeu? Ainda mesmo dentro da campanha de 89, o projeto cultural da campanha de 89 era feito por intelectuais como Marilena Chauí e tudo, mas nós, artistas, os peões, né, os trabalhadores, a gente não podia opinar, entendeu? Tanto que quando o Lula, depois da derrota de 89, ele começa a fazer as caravanas da cidadania e ele começa a vislumbrar um Brasil invisível que a gente não conhecia, através justamente da diversidade cultural brasileira, no momento em também que a Unesco começa a discutir a questão da diversidade cultural. Então, em 94, quando a gente foi elaborar o projeto de cultura do PT, aí os artistas reivindicaram uma participação na elaboração do projeto. E não queríamos mais que o projeto fosse elaborado em gabinete, mas que ele fosse a partir justamente da base. Então, o coordenador era o Marco Aurélio,
Ele falou, mas Sérgio, não temos tempo, temos 3 meses para fazer o projeto da cultura, tem que lançar isso em julho, não sei mais o quê. Aí o Lula falou assim, não, se eles acham que ele pode fazer, então vamos fazer. Em 3 meses, nós tínhamos um mimeógrafo, tínhamos um telefone, entendeu? Dinheiro era mínimo para algumas passagens, e a gente conseguiu construir um projeto nacional. Fizemos encontros estaduais em 22 estados do Brasil. Fizemos um encontro nacional em julho, com a participação. Eu me lembro que, de repente, na hora que estavam lá os representantes, porque eram delegados, este delegado é do Mato Grosso do Sul. Parecia que o Mato Grosso do Sul era lá no Vietnã, entendeu? Esse aqui é do Pará, entendeu? Ou seja, o Brasil estava reduzido ao Sudeste, entendeu? Isso aí em 1994, ontem, entendeu? E aí a gente elaborou um projeto que chamou-se Cultura como Invenção do Futuro, que tinha o Boal, Esse projeto foi um projeto fundamental, inclusive foi o projeto que iluminou o projeto de 2002, que era a Imaginação a Serviço do Brasil, entendeu? Porque foi um projeto construído pela base, a partir dos anseios e a partir também de uma sintonia com as discussões internacionais sobre a questão da diversidade cultural, patrimônio material, patrimônio imaterial, todos os avanços que a cultura fez do ponto de vista da Unesco, e a Unesco que promovia todas essas discussões. Tanto que quando nós chegamos no Ministério da Cultura, em 2003, a primeira proposta era, em primeiro lugar, lutar por recursos, evidentemente, mas uma reestruturação do Ministério, não mais a partir das belas artes, mas a partir de secretarias temáticas. Então, desde o primeiro momento, nós fizemos uma reestruturação do Ministério e eu reivindiquei a criação da primeira Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural a nível internacional. Foi a primeira Secretaria de Diversidade do mundo, porque nós tínhamos a experiência aqui da diversidade cultural através das caravanas da cidadania e também das discussões. A gente está participando já ativamente dessas discussões internacionais. Então, em 2004, nós criamos a Secretaria e, em 2005, nós fomos participar da Convenção da Diversidade Cultural para aprovação, para ratificação da Convenção, que ela foi aprovada em 2005. Então, os Estados Unidos, claro, já às vésperas do streaming e de toda essa revolução tecnológica aí, que eles já estavam nessa perspectiva dessa conquista de mercados, eles não queriam nenhum obstáculo, e a Convenção da Diversidade era sobre justamente promover e proteger a diversidade cultural, e isso ia de encontro aos interesses do mercado, entendeu? Que eram preponderantes. A Condoleezza Rice foi a Paris e fez uma manifestação contra a Unesco estar promovendo essa reunião. A representante americana, ela apresentou 29 itens para melar a votação, entendeu? E eu me lembro que ela fez uma defesa dizendo que se a gente defendesse a diversidade cultural, a gente estava vislumbrando um panorama fundamentalista, ou seja, as culturas se fechariam, não haveria trocas. Quando a própria definição de diversidade é troca, é alteridade e principalmente participação social, entendeu? A participação social é fundamental para que você possa construir um processo rico da diversidade cultural. E aí um negão, que era o secretário, o ministro da Cultura da Jamaica, ele falou, calma, Miss Oliver, every little thing's gonna be alright. E aí todo mundo começou a cantar o reggae lá,
eram 154 países, as votações foram de per si, né? E os Estados Unidos foram 29 vezes derrotados. Infelizmente, quem estava junto, acompanhando os Estados Unidos, era Israel. Entendeu? Foi uma tragédia ali, uma coisa muito triste. Mas conseguimos aprovar a convenção. Os Estados Unidos jamais assinaram essa convenção, jamais. E fazem uma oposição, até hoje, bastante forte, porque justamente eles querem essa dominação de mercado. Você vê o que está acontecendo aí com relação à questão da produção audiovisual brasileira, entendeu? Houve uma devastação, que começou no governo Collor, quando ele extinguiu o Ministério da Cultura, e agora, depois das conquistas todas que nós fizemos, são 200 filmes, né, Hugo, que nós estamos produzindo, entendeu? Tem 400 projetos engavetados lá, mas tem 4.000 projetos já que estavam em andamento, que nem deram andamento. Entendeu? Está totalmente paralisada a produção cultural audiovisual. Uma coisa, ela está sobrevivendo graças a políticas estaduais, graças a políticas municipais, cooperação com a universidade. Então, é o filme que o Hugo fez, entendeu? Então, a gente resiste sempre que pode. Mas, então, essa crise, uma crise muito profunda, mas é uma crise justamente para nos ensinar que a gente tem que estar... eu acho que esse legado todo que a gente construiu também está muito presente nesse processo. Tanto que vocês estão aqui e a gente está aqui vislumbrando, a gente não está aqui só para falar sobre a crise. A gente está querendo aqui, a crise todo mundo está vivendo, está na carne da gente. A gente está falando de perspectivas que nos permitem superar essa crise. E um pouco a minha fala é um pouco nesse sentido, dessa superação, entendeu? E a gente tem, eu acho que a gente tem essa possibilidade, porque tem uma luta aí. Você vê quando você pensa que tem a luta das mulheres, né? Hoje em dia, o papel que as mulheres têm tido aí no sentido da resistência é uma coisa emocionante. O Chile está dando um exemplo para a gente, né? A Argentina conseguiu eleger um governo democrático, né? Então, é uma luta. E eu acho que mais do que nunca, a cultura e a educação e a comunicação passam a ter um papel fundamental para que a gente possa vislumbrar perspectivas de superação dessa crise. A crise é profunda, ela é uma crise que está, de uma certa maneira, estava até prevista, porque desde o início do nosso governo, o nosso governo nunca foi do nosso governo, digo, que eu participei 12 anos do governo Lula, desde 2005, com o mensalão e toda a farsa do mensalão, entendeu? Já havia um nítido, uma ofensiva, vamos dizer, com relação à chegada das forças populares numa posição de governo. Na verdade, era muito mais de governo do que propriamente de poder, porque nunca tivemos esse poder. Esse poder ainda teve sempre, vamos dizer, na mão dessa elite brasileira extremamente... basta ver o que a Fiesp está fazendo aí, né? Dentro desse processo todo. Né? O que essa elite empresarial brasileira está fazendo é vergonhoso, né? E é uma coisa, é uma pactuação, fora todo esse pacto da mídia, né? Com esse governo absolutamente... porque aí não é mais uma questão de retrocesso. Eu diria que é uma questão de regressão, porque o governo Bolsonaro é um governo de regressão. A gente volta as teorias da Terra plana, né, do Olavo de Carvalho, são assustadoras, né? E o Olavo de Carvalho já está aí na ofensiva, até contra a Regina. Aí já dizendo que a Regina é comunista. E é uma coisa muito louca. Mas, olha, eu já falei um pouquinho sobre essa... Eu queria um pouco escutar vocês, eu queria abrir a possibilidade da gente conversar um pouquinho mais.
eu já falei um pouquinho sobre essa experiência e a gente, na conversa, a gente vai poder avançar um pouco mais. Muito obrigado. Muito bem, Sérgio, muito obrigado, fantástico. Realmente, essas oportunidades que permitem esse contato sempre fundamental, como você frisou, entre a universidade e aquilo que se faz, não é, em termos de cultura, de política, enfim, das forças que movem, de fato, a sociedade e o país. Eu queria, antes de abrir para vocês começarem a fazer as perguntas, dizer que o professor Marcelo Nobel, nosso reitor, que estaria aqui acompanhando essa abertura e a palestra, essa conferência do Sérgio, infelizmente, pelo falecimento do seu sogro, que se deu ontem e cujo sepultamento vai se dar hoje, não pôde estar presente e pede, então, de um lado, desculpas por não estar presente e de outro que transmita ao Sérgio o abraço e as boas-vindas aqui na nossa universidade. Ainda antes de passar rapidamente, lembrar que nessa sequência das nossas conferências sobre a crise brasileira, que é uma iniciativa da reitoria da universidade e do Instituto de Estudos Avançados, o IDEA, nós temos já programadas conferências, a próxima da Marina Silva, sobre a crise do meio ambiente, no dia 25, do Sérgio Adorno, sobre violência, no dia 15 de abril, do Renato Janine Ribeiro, no dia 13 de maio, sobre democracia, e do Roberto Rodrigues, sobre agronegócio, no dia 17 de junho, e do Luiz Eduardo Soares, sobre segurança pública, racismo estrutural e desigualdades, no dia 26 de agosto de 2020. E seguimos depois com uma série que vamos anunciando, elas sendo confirmadas. Bem, vou pedir a vocês que tentem fazer questões bastante concisas para que o Sérgio, então, possa respondê-las. Vamos agrupar as questões em, digamos, conjuntos de 3 questões cada uma, para que assim a gente tenha a oportunidade de ter manifestações mais democráticas. Tá? Eu, de qualquer maneira, registro aqui 2 questões e que, para o Sérgio, para que a gente possa abrir aí a nossa sequência de... Uma é sobre este conceito de marxismo cultural que o governo autoritário adotou e que certamente foi bebido, buscado, não é, no livro do Hitler, no Mein Kampf, em que ele fala de bolchevismo cultural. Então, gostaria que o Sérgio comentasse um pouco essa questão e as consequências, obviamente, desta ação tão deletéria e, ao mesmo tempo, tão perigosa, mas que está sendo levada a efeito. Outra questão é uma questão crítica, é uma questão que diz respeito exatamente a uma pergunta que certamente todos nós nos fazemos,
sobre o que é que deu errado, não é, nesta utopia que, enfim, não é, se instalou e que se desenvolvia, de que todos participamos de alguma forma, que foi dos governos do PT. O que é que deu errado, além, obviamente, das forças de resistência, das elites conservadoras e etc. Do ponto de vista interno, por que que nós não conseguimos avançar mais ainda no projeto que vinha se desenvolvendo? Muito bem. Se você quiser já falar disso, tá bem. Bom, essa questão do marxismo cultural é absolutamente ficcional, porque durante todo o processo de implementação do projeto cultural brasileiro dentro dos governos Lula e Dilma, a gente abriu essa discussão para uma... Nós fizemos 4 grandes conferências de cultura. E toda a participação da sociedade era bem-vinda, inclusive do ponto de vista crítico. Logo de cara, nós fizemos um grande debate nacional sobre as leis de incentivo, mas, na verdade, que foram muito mais abrangentes do que era uma solicitação que se fizesse sobre a questão do financiamento da cultura. Mas, na verdade, essa discussão foi muito além do plano da questão do financiamento da cultura. Se falou sobre a própria essência e o papel da cultura na vida política e na construção do processo democrático. A Convenção da Diversidade, do qual ela foi ratificada, ou seja, o Brasil faz parte da Convenção. Isso nem é abordado pelo governo atual. Mas o Brasil o Brasil tem obrigações com relação a essa convenção. Mas eu nem vi a Unesco também cobrar da gente uma participação e cobrar desse governo que haja vamos dizer, esse compromisso que está sendo absolutamente descumprido, entendeu? Com relação às conquistas que foram feitas. Mas absolutamente fora de qualquer processo ideológico, a não ser que o processo, quando se fala de direitos, você esteja falando sobre processo ideológico, entendeu? No sentido partidário. Não, absolutamente. Os 3 grandes eixos que nortearam a política do governo Lula foi o primeiro eixo da cidadania, que é o eixo dos direitos do cidadão, e tudo que diz respeito a isso, entendeu? O eixo simbólico e o eixo da economia, da cultura, que são os eixos que de uma certa maneira, norteiam também a Convenção da Diversidade Cultural. Na Rio +20, a gente, inclusive, advogou e, de uma certa maneira, foi, junto com outros países, evidentemente, mas a questão da cultura fazer parte dos pilares do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a cultura ela teve um relevo extraordinário. E a gente procurou, de todas as formas, essa institucionalização. Eu acho que tem alguns aspectos que... você veja, essas conquistas todas foram muito recentes. Então, eu acho que, durante todo o processo de construção dessa institucionalidade, não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista político, a gente cometeu teve alguma ingenuidade. Por exemplo, nós promovemos a ascensão social através da redistribuição de renda, mas eu acho que, do ponto de vista político, a gente não conseguiu dar consciência, a gente não conseguiu avançar politicamente, no sentido de dar consciência a essas pessoas que as conquistas que elas tiveram do ponto de vista econômico, de ascensão social, não estavam ligadas, vamos dizer, a essa responsabilidade do cidadão, entendeu? De manutenção desse projeto. Eu estava vendo aí que só agora fora do Bolsa Família tem 500 mil pessoas que foram eliminadas, principalmente no Nordeste, do Bolsa Família. Ou seja,
Então, tem um processo de desconstrução, de desmonte muito forte, que a gente não conseguiu criar uma resistência na sociedade. Acho que aí também a questão da comunicação, ela foi muito descuidada no governo, entendeu? A política de comunicação do governo Lula e do governo Dilma foi uma política extremamente, eu diria, desastrosa, entendeu? E isso nós, da área de cultura, ali nós, o tempo inteiro, nós fizemos um grande seminário para a criação da EBC, de um projeto de comunicação democrática, mas a gente não pode esquecer que, durante o nosso governo, as rádios comunitárias tiveram a mesma perseguição, talvez até mais, do que nos governos anteriores, entendeu? Eu participei de audiências públicas em que as rádios comunitárias, que têm um papel fundamental, elas eram perseguidas durante o nosso governo, entendeu? Então, teve alguns erros assim muito graves em termos de comunicação, que essa hegemonia de comunicação que a gente tem hoje aqui, também nada foi feito no sentido de que a gente criasse uma legislação, a democratização dos meios de comunicação, ela ficou de lado, entendeu? E houve uma ingenuidade por parte do ponto de vista partidário, inclusive, e de governo, de que as conquistas sociais que a gente estava fazendo, de uma certa maneira, já consolidariam o processo político. Eu estou falando de alguns aspectos, entendeu? Mas existe, é claro que é muito recente, e a gente viu que esse processo aconteceu não só aqui, mas em outros países. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu acho que hoje em dia, quando a gente fala de cultura, a gente não, como é que você pode deixar de falar de comunicação? Como é que você pode falar de um conceito democrático de cultura numa época de fake news, por exemplo, entendeu? E que, de repente, aquilo que parecia uma fantasia do Goebbels, né? Tanto que o Roberto Alvim, de uma certa maneira, tenta implementar isso, né? Nesse projeto que ele fez aí de cultura, esse absolutamente, vamos dizer, ideológico, né? Então, não existe coisa, a política se é que existe uma política, a política de cultura do governo Bolsonaro é absolutamente ideológica, e no sentido mais trágico, que é justamente no sentido autoritário, de uma determinação, entendeu? Clara, de cercear a liberdade de expressão, entendeu? Então, é interessante também, que eu tenho lido o artigo 5º, nós temos lido no final dos espetáculos, e no final a gente fala liberdade, liberdade, nenhum governo irá nos calar. E eu grito no final, viva a cultura, viva o teatro, viva a liberdade. E a plateia grita junto com a gente. E muitas vezes a gente tem ouvido até os fora Bolsonaro, essas coisas que a gente costuma ouvir e tal, entendeu? De vez em quando você vê não, Bolsonaro, não sei o que, mas é entendeu? Então também existe, você percebe que existe na sociedade também um campo fértil, nem todos estão dentro uniformizados dentro desse processo. É um processo, uma das coisas que me dá muita esperança, inclusive, porque você veja, a gente fazer isso em pleno processo autoritário que a gente está, e ter uma reação de uma plateia heterogênea. O Ovo de Ouro, nós tivemos, aliás, um sucesso enorme, uma peça que eu nunca esperei que essa peça, porque eram jovens atores, eu aceitei o convite porque eram jovens atores, entendeu? O jovem autor também, ele abordar o tema do autoritarismo de uma forma, vamos dizer, extremamente conscientizadora. No final, o ator principal é o autor da peça, tem 27 anos. Então, ele faz um discurso, eu falo assim, eu quero que todos possam pensar, eu quero que todos possam criar com liberdade. Ele faz quase um manifesto dele como autor, entendeu? E a plateia aplaude, a plateia adere, entendeu? Então, existe aí um campo fértil para a gente trabalhar, entendeu? Então, o legado desses governos está presente, embora a gente também tenha não é autocrítica, porque a autocrítica fica parecendo coisa de
não é questão de autocrítica, é uma questão de uma reflexão sobre a nossa ação, entendeu? De como que a gente vai fazer para poder avançar as nossas conquistas e consolidar esse processo. Na verdade, essa luta pelos direitos, pela liberdade de expressão, é uma luta histórica que não é de hoje, é de séculos, entendeu? Então, a gente não pode pensar que em alguns anos, a gente possa estar, de uma certa maneira, colocando de lado todo esse processo opressivo e a gente conseguir estar... então, esses erros foram erros graves, mas que também não podiam deixar de ser cometidos, porque fazem parte de um processo, né? Eu vejo isso como parte de um processo e que a gente tem que, de uma certa maneira, refletir sobre como evitar que a gente avance. E eu acho que aí tem a questão da cultura, da educação e da comunicação, elas jogam um papel muito importante, porque elas criam um ambiente de reflexão e de discussão, e de criar perspectivas novas. Eu acho que é muito por aí, entendeu? Eu acredito que, certamente, que tem toda uma parte política, os movimentos sociais têm um papel importante, a questão de gênero, né, passou a ter uma relevância tão grande aí, a gente vê a relevância da diversidade sexual. Eu como secretário da diversidade, quando eu promovi as primeiras paradas do orgulho gay, como se chamava naquela época, LGBT, e hoje é LGBTQ, e tem um abecedário todo aí, mas, de qualquer maneira, nós chegamos, a gente tinha o dinheiro, através da Lei Rouanet, a gente financiava a de São Paulo, que é a mais famosa, mas eu tive em lugares do Brasil com paradas LGBT em cidades com 20 mil habitantes, entendeu? No interior do Brasil. Uma coisa emocionante. A gente não pode esquecer que a gente fez o primeiro Plano Nacional de Cultura, que ainda foi do governo Lula. O Plano Nacional de Cultura está aí. Como secretário de Política Cultural, eu implementei o Plano Nacional de Cultura, criamos o Conselho Nacional de Política Cultural, com participação ampla da sociedade. Então, como pode ser ideológico um processo como esse, entendeu? Quando havia, inclusive, contradições e pessoas defendendo até pontos de vista políticos diversos do nosso, mas participando do Conselho. Esse Conselho deixou de existir, entendeu? Ou seja, tem aí eu fui comissário-geral da maior exposição que o Brasil fez no exterior, no seio da Comunidade Europeia, onde nós fizemos um painel junto com os outros ai, meu Deus do céu, meu nome de repente, o grupo político da gente, como é que chama? O Brasil, a África do Sul, os BRICS. Eu estou misturando BRICS com Brexit. E os BRICS, mas os países todos do BRICS participavam disso. Antes de nós foi a Índia. E nós fizemos lá. Foi uma repercussão extraordinária. 2 milhões de pessoas assistiram um painel vastíssimo da cultura brasileira. Vocês acreditam que eu cheguei a participar de reunião de imprensa? 250 representantes da imprensa internacional, não tinha um jornal brasileiro. Um jornal brasileiro. Assim, porque era crédito para o governo Dilma. Entendeu? Basta dizer que o Estado de São Paulo, eu pedi para enviar, o Marco Antônio Gonçalves estava em Paris, eu pedi para o Marco Antônio vir, ele falou, não, eu quero ir. Aí o Estado de São Paulo mandou dizer para ele o seguinte, a gente não faz propaganda de governos, isso é propaganda chapa branca. E não mandou. A Globo me entrevistou e colocou, eu era comissário-geral e era presidente da Funarte. E a Globo me entrevistou como Sérgio Manberti, ela não colocou o crédito que eu era o comissário-geral da exposição.
entendeu? Isso no Globo News, entendeu? É assim, o tempo inteiro a gente teve esse tipo de desinformação por parte dessa grande imprensa, né? Então, eu acho que nesse ponto de comunicação a gente teve aí, a gente devia ter, tanto que hoje, no discurso que o Lula está tendo agora, de retomada desse processo de discussão da realidade brasileira, ele está falando muito sobre essa questão de comunicação. Em suma, eu procurei, de uma certa maneira, fazer uma retrospectiva do que você quis, mas acho que as questões que você levantou são questões muito pertinentes ao nosso processo. Muito bem. Bem, então abrimos agora para o... Eu peço ao pessoal que vai fazer as perguntas que diga o nome e se identifique institucionalmente, se for o caso. Tá bem. Bom dia, eu me chamo Davi, eu sou doutorando aqui da Unicamp, no curso de Educação. Educação, isso, eu sou Davi. Mas acho que o que melhor me representaria nessa minha fala seria dizer que eu sou baiano, né, de Salvador, do bairro de Itapuã. Já que a nossa discussão é sobre cultura, acho que é nesse sentido que eu queria encaminhar a minha fala, né. O senhor colocou muito bem sobre essa marcação assim, de uma supremacia do Sudeste em termos de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E isso se expressou muito bem também nas eleições de 2018, né, em que o Sudeste quantitativamente encabeçou o apoio, né, ao governo Bolsonaro, em detrimento daquilo que o Nordeste e o Norte representou em termos de resistência, né. Eu tendo a pensar que na falta de assistência de justiça social, de direitos humanos, enfim, de assistência governamental, estatal, essas regiões Norte e Nordeste se desenvolveram enormemente no aspecto cultural, né? Pela tradição cultural, pelas tradições populares, enfim. E isso se expressa, sim, em termos políticos, né, ideológicos. E aí eu queria saber a sua opinião nesse sentido, assim, né, fazendo esse diálogo com aquilo que seria a desassistência social e econômica, que permitiria, de certa forma, o desenvolvimento cultural dessas regiões, desses estados, né, que talvez até alterasse, de certa forma, aquilo que se anuncia como uma crise cultural, mas a colocaria como sendo uma resistência cultural, né. Seria mais ou menos nesse sentido. Agradeço. Oi, Sérgio, bom dia a todos. Meu nome é Caian, eu sou da Bons Ventos Produtora, da agência Mandinga de Favela, sou formado em Mediologia aqui na Unicamp mesmo. E eu queria, eu vou emendar na pergunta, mas eu não posso perder essa chance de convidar todo mundo. Eu sou conselheiro de cultura aqui da cidade, estamos exatamente no momento de aprovar o Plano Municipal de Cultura, a gente está levando para a Câmara o Plano Municipal de Cultura para aprovação aqui na cidade, municipal, isso. E aí a gente faz, todo mês a gente faz a reunião do Fórum de Cultura de Campinas, a próxima é segunda-feira que vem, na Estação Cultura, às 7h30. Se vocês quiserem saber mais, pode me procurar, a Cassiane Tomilheiro, que está lá no fundo, também é conselheira. E acho que a gente está nesse momento, para a gente é muito importante a presença de todo mundo, porque a nossa atuação se dá muito a partir do número de gente. Com que força a gente consegue chegar à Secretaria de Cultura, para depois disso, com que força a Secretaria de Cultura consegue chegar na Prefeitura para fazer esses debates. Porque a gente está num lugar uma gestão municipal em que a Secretaria de Cultura é fraca dentro da Prefeitura. Então, a gente precisa de muita gente para conseguir chegar com força, para que a própria Secretaria não consiga parar a gente e chegue no prefeito com uma força suficiente para a gente conseguir avançar em algumas pautas. E aí, nesse sentido, enquanto conselheiro, minha pergunta é muito no caminho de como que porque a gente está no 4º ano agora no conselho, e a gente entrou muito querendo os avanços de uma época em que você participava do ministério. Então, a gente enxergando esse ministério em que a gente participou enquanto atuante,
a gente entrou no Conselho querendo esses avanços, querendo os avanços da época do Plano Nacional de Cultura, do Conselho Nacional de Cultura, de Políticas Culturais. E aí, isso, com o tempo, a gente foi entendendo que a gente estava mais no lugar de barrar algumas coisas do que de conseguir realmente avançar. Em algumas coisas a gente avançou, mas em outras a gente acabou estando muito num lugar de barrar esse processo, assim. E aí te pergunto, para além de uma atuação enquanto sociedade civil, estando na rua e aí trabalhando nas eleições municipais agora, em realmente propor mudanças, propor planos e trabalhar por candidaturas, enquanto institucional, você comentou que hoje a crise cultural é muito, muito complicada de lidar porque ela é muito institucional, mas também aí a pergunta via conselho é, como que institucionalmente a gente também consegue barrar alguns avanços da crise? Como que, já que em muitos lugares a gente não vai conseguir mais avançar e a gente vai passar uns anos sem avançar, como que a gente consegue nesse momento institucionalmente barrar ou então modificar estrategicamente, colocar algumas questões? Acho que é um pouco da sua experiência no setor público, de que momentos que você teve esse processo, né? Obrigada. Obrigado. Mais uma? Aqui, ó. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, eu sou diretor e produtor audiovisual, nascido aqui em Campinas. Inclusive, tivemos a chance de trabalhar no último filme do Bianchi, que eu era assistente de direção dele. Comentar um pouco dessa fala que, enquanto perspectiva de todo esse tempo, dessa evolução das políticas culturais, é muito interessante, porque eu agora, com 40 anos, conversando com gente que está entrando agora na universidade, quando eu me formei ainda no ano FHC, na época do FHC, em Universidade Federal, ver a perspectiva do cinema era uma coisa completamente inimaginável, e agora, até bem recentemente, a gente viu um salto, um crescimento de qualidade, de produção, de diversidade, ao ponto que no último Festival de Berlim tem 19 produções brasileiras, não só de cinema, mas de exposição, de videoartes, representando muitos estados brasileiros. E um pouco nessa linha das representatividades, eu ouvi algumas coisas assim, nas experiências, trocando com outras pessoas, pensando como resistir, o que fazer, que falta um pouco essa perspectiva, né? Porque muita gente que talvez tenha 18, 20 anos agora, quando começou a entender tudo, já estava num período otimista, né? E falta talvez essa referência das possibilidades que poderiam haver para essa resistência. E principalmente a gente aqui nesse lugar do Sudeste, acostumado com essa supremacia do Sudeste que existia e que não deixa de existir, a gente ainda também não aprendeu, e eu digo por ser daqui, não aprendemos ainda enquanto coletivo a nos reposicionar e pensar como está colaborando com isso, estando nesse centro de apoio ao bolsonarismo, que numericamente veio daqui. Então, até, sei lá, tentar pensar que outras formas da gente se entrar, porque falta um pouco na discussão, até parar de falar que é um retrocesso. Porque, do meu ponto de vista, a gente não está no retrocesso, é algo muito pior. Porque as questões morais que se desenvolvem agora não existiam quando a gente falava do fascismo, nada disso. As perseguições que há grupos minoritários de hoje em dia nem se imaginavam enquanto questões morais consolidadas, que agora estão. Então, esse corpo de resistência, como que a gente pode fazer ele surgir e de que maneira se articular de uma maneira diferente? É mais um comentário, pergunta, tipo, socorro, esperança, como que a gente se organiza? Obrigado. Pronto. Sérgio. Primeiro falando... Oi. Alô? Alô? Com relação ao Davi, a questão dessa hegemonia do Sudeste, que era sempre certamente havia toda uma política durante o governo Fernando Henrique, era o ministro Vefor, que era o ministro da Cultura. O Vefor, por ironia, ele foi um dos fundadores do PT. Ele comandava toda a área intelectual durante a campanha de 94, junto com o José Álvaro Moisés, que também era do PT. E assim que o governo Fernando Henrique foi eleito, ele aderiu ao governo.
entendeu? Eu me lembro que eu comentei, logo em seguida, o anúncio da vitória do Fernando Henrique, eu comentei com o Lula, puxa, olha, a gente está numa... O Fernando Henrique, realmente, ele está nas mãos da direita. Era PDS, eu nem me lembro mais dos partidos, era o partido que era... Não, PFL. Então, está nas mãos do PFL. Aí o Lula falou assim, olha, Sérgio, o Fernando Henrique esteve conosco em lutas históricas pela redemocratização do país, a gente não vai poder fazer um governo pura e simplesmente de oposição a ele, no sentido de sistemático, entendeu? A gente vai ter que dialogar e criar espaços de discussão para que a gente possa avançar junto, porque, de qualquer maneira, é um governo de avanço, entendeu? Tem um avanço aí, que não seria a nossa posição. Então, o Lula tinha uma posição muito esperançosa, de uma possibilidade de um diálogo real com o PSDB, entendeu? Que não existiu, entendeu? E o VEFOR, o Gilberto Gil, nessa época, estava com o Fernando Henrique. Então, como eu era um dos coordenadores do projeto Cultura como Invenção do Futuro, eu recebi, por parte do Gilberto Gil, em nome do governo Fernando Henrique, que a gente contribuísse com esse projeto para que ele alimentasse a política de cultura do governo Fernando Henrique. E aí o Lula falou assim, não, eu autorizo e faço questão que isso seja uma contribuição oficial do partido para a elaboração de um projeto cultural do governo Fernando Henrique. Entendeu? O VEFOR usou a narrativa, mas o conteúdo era exatamente o contrário. Tanto que eu estava na UFBA, quando foi lançado a primeira brochura do governo Fernando Henrique, que foi uma brochura geral mesmo, porque o pessoal da Bahia, os estudantes foram à universidade, foi na UFBA, o Zé Álvaro Moisés apareceu, ele era baixinho, ele estava com um sapato de salto, um chapéu tipo Santos Dumont, um terno branco, assim, numa arrogância, e falou assim, estamos aqui lançando a primeira brochura, da primeira publicação do governo Fernando Henrique, cultura é um bom negócio. Ele não conseguiu falar mais uma palavra. Ele foi vaiado, teve que se retirar do palco, entendeu? Pelos estudantes e por todos os artistas que estavam presentes ali, entendeu? Ou seja, era uma coisa... e aí foi assim, não houve política de cultura. Quando nós chegamos no governo, os recursos nacionais para a cultura do governo Fernando Henrique eram menores que os da Prefeitura de São Paulo. Todo o dinheiro foi canalizado para a Lei Rouanet, entendeu? Então, a Lei Rouanet tinha... E aí, nesse período, a Lei Rouanet ela não era operacional. Ela foi criada ainda durante o governo Collor, mas ela não era operacional. Ela se operacionaliza a partir da experiência da Lei Mendonça em São Paulo. E aí eles constroem um processo, mas extremamente... muito comprometido com as grandes empresas, entendeu? Que isso criou uma turbulência muito grande, tanto que a principal reivindicação era justamente que a Lei Rouanet ela privilegiava apenas o Sudeste. Basta dizer o seguinte, eu tive no Amapá logo no início do governo, nunca tinha ido ninguém do governo. O Amapá é um lugar absolutamente, quase estratosfericamente distante, né? Mas, assim, eu fui no Espírito Santo, nunca tinha ido ninguém do Ministério da Cultura no Sudeste e no Espírito Santo. Então, não é o Sudeste, é o Sudeste Rio, é o Sudeste São Paulo, entendeu? E um pouco do Sul. O VEFOR, em 8 anos de governo, ele não foi uma vez a Porto Alegre, entendeu? Uma vez a Porto Alegre. Entendeu? Eu tive numa liderança, o Clinton, ele fez um pacote do Brasil, inserção do Brasil no mundo globalizado. Primeiro item era direito autoral. Então, logo, todas as conquistas de direito autoral que nós tínhamos feito, que o Genuíno era que tinha consolidado esse projeto
de lei de direito autoral, eles burlavam isso já um pouco dentro dessa perspectiva de hoje, de que o direito autoral, os Estados Unidos se sentia burlado, que o direito autoral não era pago. E era importante, do ponto de vista econômico, que o direito autoral fosse respeitado para que os Estados Unidos recebessem os dividendos, entendeu? Então, eu me lembro que nós conseguimos sensibilizar o Antônio, e fomos eu, Fernanda Montenegro, Marília Pera, em nome da categoria, e sensibilizamos o Antônio Carlos Magalhães, que lutou a nosso favor, entendeu? Falou assim, não, vocês sabem que eu sou do outro lado, porque eu sou sócio dos Marinhos, entendeu? Mas aí vocês também têm que ter o espaço de vocês. E a gente, o Aloísio Nunes Ferreira, que foi companheiro de luta nosso, que tinha defendido a inserção desses 3 itens, entendeu? Eu falei, Aloísio, você não vai retirar isso? Não é possível que você, um cara que participou da resistência, você faça uma coisa dessa. E aí o Antônio Carlos Magalhães ordenou ele que ele te retirasse. E aí ele retirou, e aí a gente conseguiu ultrapassar. Eu me lembro que quando o Fernando, eu fui assinar, o Fernando Henrique foi assinar esse projeto, entendeu, de modernização da lei de direito autoral, o Fefor estava no mesmo elevador que eu. Ele falou, oi, Sérgio, tudo bom? Você está bem? Eu sei o que você está fazendo aqui. Eu falei assim, a mesma coisa que você, Fefor. Entendeu? Aí ele falou assim, eu estou indo no gabinete do presidente para assinar a nova lei de direito autoral. Agora que eu lembrei, ele não sabia da agenda. Ele estava subindo para uma agenda com o presidente e não sabia que agenda era. Entendeu? É uma coisa assim, que você... Eu me lembro que o Fernando Henrique falou assim, está feito. Eu falei, desculpe, presidente, mas o que o senhor está assinando aqui é um papel. Eu quero ver como é que a gente vai lutar para a questão de direito autoral, sendo que, na hora que eu assino um contrato com a Globo, eu tenho um contrato de prestação de serviço que é uma página. E eu tenho 8, 10, 12 páginas só onde eu renuncio de todos os meus direitos. Ele falou assim, mas aí você tem os advogados. Eu falei, quer dizer que cada contrato meu, eu vou ter que enfrentar uma luta jurídica com um poder desse tamanho? Entendeu? Como é que eu faço isso? Ele falou assim, bom, o meu papel está cumprido aqui, entendeu? Eu estou assinando a lei, entendeu? Eu falei assim, as emissoras do governo têm um contrato igual à TV Cultura de São Paulo, a TVE do Rio de Janeiro, também o contrato é igual da Globo, onde os nossos direitos de imagem são totalmente burlados. E é isso que aconteceu, a gente continua dentro desse processo. Então, você veja que essa luta é uma luta constante. E houve uma preferencialidade do ponto de vista político com relação aos estados do Nordeste, no sentido do desenvolvimento. Eu acho que toda a questão da redistribuição de renda e o desenvolvimento sustentável, vamos dizer, de vários estados que hoje, de uma certa maneira, construíram essa resistência. Eu tive fazendo essa mesma palestra no governo Flávio Dino, agora recentemente, entendeu? Eu chamava Diálogos Insurgentes, que de uma certa maneira, trabalhando essa questão também e, de uma certa maneira, criando um ambiente de discussão para a gente ver que perspectivas que a gente tem de poder resolver, entendeu, a situação. Mas, na verdade, a gente, agora um pouco já misturando um pouquinho com a resposta dele, a gente tem ainda, ele falou de Plano Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Cultura, ele faz parte do Plano Nacional de Cultura que eu implementei em 2013, entendeu? Como secretário de Políticas Culturais, 2012, na verdade. Então, os planos municipais e os planos estaduais, eles sobreviveram, entendeu? A gente criou o Sistema Nacional de Cultura, que justamente, de uma certa maneira, para que você tivesse acesso às verbas do governo, você tinha que ter plano municipal, tinha que ter um conselho municipal de cultura absolutamente não aparelhado, porque os conselhos eram todos aparelhados, entendeu? Então, esse legado permanece, está aí, tanto que ele está fazendo um apelo. Existem aí
vamos dizer, vários estados, onde, de uma certa maneira, você consegue fazer um processo de resistência, entendeu? Dentro dessa perspectiva. Aí, com relação ao audiovisual, o audiovisual, as conquistas do audiovisual foram absolutas. Claro que o governo, eu me lembro que nós estávamos no Festival de Brasília, no governo do Cristóvão Buarque, e, de repente, havia uma divisão ali, uma cisão entre produtores, e que, de repente, se consolidou no seguinte, que a gente fazia um congresso do cinema brasileiro para unificação, no sentido de criar uma política de audiovisual importante. Então, o governo de Porto Alegre se prontificou a fazer o Congresso Brasileiro de Cinema, entendeu? Que eu participei integralmente e que foi uma conquista da classe, entendeu? Histórica, que culminou na Ancine. O Fernando Henrique, ele foi no governo Fernando Henrique ainda que se criou a Ancine, só que ela estava no Ministério da Indústria e Comércio. Mas, a partir disso, a gente trouxe, depois, no governo Lula, a política do audiovisual totalmente. A Ancine passou a fazer parte do Ministério da Cultura, entendeu? Então, os governos estão ali como facilitadores, mas, na verdade, essa conquista do audiovisual foi uma conquista dos produtores, do setor, entendeu? E uma conquista histórica, e uma luta, assim, histórica também, de muito tempo, entendeu? Então, a participação da sociedade civil, ela é fundamental para que a gente possa construir políticas, entendeu? Tanto que você veja que o pessoal do audiovisual hoje está aí militante no sentido não só de denunciar todo esse processo, não só porque é uma questão da sua sobrevivência pessoal, porque trabalham e vivem daquilo, mas também do ponto de vista da importância que o audiovisual tem na vida política, cultural de um país, entendeu? Nos dias de hoje. Então, essa luta é uma luta que ela se dá numa esfera institucional dos partidos políticos e tudo, mas que a sociedade tem que participar, entendeu? Tem que participar ativamente. Tanto que você vê que essa questão toda fundamentalista e evangélica, né, que de uma certa maneira dominou uma grande parte do pensamento brasileiro. A gente vê esse é um projeto político também, né? Você vê que é um projeto político de hegemonia, inclusive, né? E que então você tem que se contrapor fundamentalmente do ponto de vista cultural, entendeu? E aí toda a produção cultural e a produção, vamos dizer, intelectual, através das universidades, de tudo, tem que estar nesse conjunto. E aí a área de comunicação, num plano geral, também tem que estar acoplada a isso, entendeu? Tem que ter, eu acho que a gente só vai poder superar esse momento no momento em que, quando a gente conseguir realmente ter realmente uma atuação muito forte dessas áreas, aí atuando junto com os movimentos sociais e tudo no sentido desse despertar dessa conscientização. Muito bem. Temos mais uma rodada e depois, quando o Sérgio terminar a resposta, a gente, então, encerramos. Bom dia, eu me chamo Gustavo, sou aluno da graduação em matemática, mas eu tenho interesse pelo assunto. Eu sou completamente leigo no assunto, então se eu falar alguma caca, o senhor pode até me corrigir. Mas a gente veio de uma época onde o único acesso à informação que a maioria das pessoas tinha eram os meios de comunicação. Então a cultura chegava através das pessoas, às vezes por caminho meio tortuoso, mas chegava através dos meios de comunicação.
De uns tempos para cá, com o surgimento de redes sociais, essas coisas todas, o acesso à informação ele fica relativamente mais fácil, não passando necessariamente pelos meios de comunicação. Eu, como grande entusiasta da cultura, ainda boto fé no poder que os meios de comunicação têm, na boa disseminação da cultura, de modo que ela chegue para as pessoas sem barreiras. No período que a gente vive hoje em dia, com o avanço das redes sociais, o surgimento de novos acessos à informação, ou às vezes até as falsas informações, a cultura ela ainda tem esse poder de se valer dos meios da comunicação para atingir as pessoas e levar as suas ideias, enfim, a mensagem que a cultura gostaria de passar, ela ainda tem esse valor dentro dos meios de comunicação ou já entrou em decadência? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Ok? Então, Sérgio, acho que é essa aqui. Mas não, aqui. Espera só um pouquinho. Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Laís, eu sou estudante da graduação de Administração Pública. Como é teu nome? Laís. E sou atriz também. E eu percebi que na época do Temer houve um período de extinção do Ministério da Cultura e uma polarização na classe artística em relação a esse debate, né? A volta do Ministério e outras pessoas, e existe uma divisão dos que eram contra o governo interino dele, por conta do golpe com a Dilma, e uma outra classe que estava mais preocupada com a volta do Ministério da Cultura, e aí existia essas polarizações de ideia dentro da classe artística. Você acha que com o governo Bolsonaro houve, de fato, a extinção, não existe mais o Ministério da Cultura, mas você acha que existe ainda essa polarização dentro da classe artística ou ela está mais unificada? Como você vê a classe artística atuando com essas ideologias do governo Bolsonaro, essa atuação? Ok, obrigado. Mais uma questão? Aliás, pronto. A última e aí encerramos. Bom dia. Eu sou Ézio Magalhães, artista aqui de Campinas, ligado ao Barracão Teatro. A pergunta é sobre o momento que a gente está, quer dizer, comparativamente, né, 64 e o golpe, 69 o AI-5, um acirramento do golpe, né, e da falta de liberdade. Eu sinto que a gente está no momento, quer dizer, desde 2013 a coisa vem se consolidando, né? Agora a gente tem, de fato, o golpe, né, aconteceu, nós temos esse marco, mas a sensação é que isso ainda vai se acirrar. A gente está ouvindo falar de AI-5 novamente, ou seja, as barbáries que o Bozo fala, enfim, o presidente fala, são sempre respaldadas. Eu sinto que a gente está ainda no momento inicial disso tudo. É claro que a esperança é que isso logo vire, que a gente logo vire essa página. Mas eu, pensando na questão do poder, como você falava, né, Sérgio, quer dizer, o PT não assumiu o poder, assumiu o governo, né? Então, nesse sentido, me parece que a gente ainda tem para frente uma perspectiva de acirramento dessa falta de liberdade. Então, nesse sentido, a minha pergunta é como, então, se preparar para isto, para um horizonte que me parece ainda mais, sem querer ser pessimista, mas, enfim, sendo realista, no sentido do que a gente vem vivendo, como se preparar para uma possível, enfim, volta da censura de fato, porque ainda nós temos a censura com o nome de filtro, né? Mas, enfim, como se preparar para esse acirramento? Bem, Sérgio. Falando aqui sobre a questão da mídia e da informação, aí, no caso específico que você falou, de como a cultura se comunicar. Na verdade, toda a questão
a nossa informação com relação à divulgação dos nossos projetos, ela sempre esteve submetida a interesses. Para você ter um anúncio, você tem que pagar. Então, a Lei Rouanet, de uma certa maneira, ela garantia que você tivesse, de repente, uma mídia maior, uma mídia menor. Os jornais, antigamente, ainda na década de 60, durante a própria ditadura, a gente tinha espaços mais baratos, onde a gente podia fazer a divulgação dos espetáculos. Os roteiros de teatro, de cinema, eram muito importantes e tudo. Na medida em que houve essa evolução, em que, hoje em dia, o jornal impresso, praticamente, vamos dizer, ele é um indicador. Você vê, a gente recebe, hoje, uma vez por semana, um caderno com as indicações de cinema, de teatro, e, ocasionalmente, você tem matérias. E as matérias que saem dos suplementos de cultura são sempre matérias que estão de acordo com a importância que aquilo tem do ponto de vista, vamos dizer, empresarial. Entendeu? Do que significa aquilo. É muito selecionado. Tanto os cadernos de cultura estão cada vez mais magros. Entendeu? E eu diria hoje que uma grande parte da nossa divulgação e dos recursos que a gente tem de divulgação, a gente está fazendo através da mídia eletrônica mesmo, porque é mais barato e a gente consegue também um bom alcance. Entendeu? Mas eu pessoalmente, eu sinto necessidade. Os espaços que a gente tinha de divulgação na televisão, por exemplo, dos jornais e tudo, eram já pequenos. Hoje em dia, praticamente, estão reduzidos a nada. Eu estive falando com a Beth Pacheco, ela veio fazer uma matéria sobre a nossa peça, ela falou assim, para a Globo News, ela falou assim, a Globo News me disse assim, não precisa mais fazer, vamos acabar com a área de cultura dos nossos jornais, entendeu? Aí ela falou, não, eu não abro mão de estar divulgando a área cultural. Ou seja, existe uma consciência clara, em primeiro lugar, de que a cultura é questionadora. Então, e também de criar uma desimportância da cultura, justamente no sentido de repente, eu ser um secretário de governo, um presidente de uma instituição federal e a Rede Globo não me dá o crédito, entendeu? É uma coisa complicada. Você vê que aí a questão da comunicação, a democratização dos meios de comunicação, faz parte de um processo aí muito importante, de uma certa maneira, que está na ordem direta aí do que você está levantando, de como que você consegue criar um espaço realmente de liberdade que possa realmente informar, porque realmente as fake news hoje em dia passaram a ter a mesma verdade que o real, né? É uma constatação clara de que existe uma fábrica de desinformação que continua atuando aí seriamente. Eu acho que, do ponto de vista da crise institucional, eu acho que esse governo ele está num momento de crise muito maior do que a nossa, entendeu? Mas justamente por estar no momento de crise, ele acirra as suas posições, entendeu? Justamente ele, de uma certa maneira, ele radicaliza determinadas posições. A gente não dá para você ter uma perspectiva, porque tem uma conjuntura internacional muito adversa também. Então, eu não diria que existe uma perspectiva de uma mudança a curto prazo, entendeu? Mas que existe um movimento internacional aí, vamos dizer, existe uma movimentação aí de forças políticas, de resistência a isso, grandes, mas a gente não tem como prever. A gente vê, por exemplo, no Chile está reagindo, mas não conseguiram tirar o presidente, entendeu? A gente vê que tem o Bernie Sanders nos Estados Unidos avançando, mas agora o Biden está, de repente, que faz parte do establishment, avançando também nessa direção. Então, é um processo que é lento, não é um processo que tem que esteja de acordo com a nossa ansiedade, com a nossa necessidade.
Mas o nosso papel é esse. E a gente está aqui discutindo e vendo as saídas. Porque foi assim durante a ditadura de 64 e foi assim que a gente conseguiu sair, entendeu? Até que de repente acontece um fato histórico, infelizmente foi ali com a morte do Vladimir, que começa a criar uma brecha, onde você começa a ter uma perspectiva maior de resistência e de mudança, entendeu? Mas mesmo assim, olha, o Vladimir morreu em 76, a mudança só se deu em 84, entendeu? E aí depois, até a mudança de 84, aí a gente teve o período Sarney. Aí acabou o período Sarney, a gente teve o Collor, entendeu? Ou seja, são processos que a gente, para chegar no Lula, foram 3 derrotas. Em seguida, em sequência, a gente ter, de repente, um homem importante, como o Fernando Henrique foi como liderança, de repente fazer um governo absolutamente alinhado com essas forças mais retrógradas, entendeu? Um homem que teve uma... Eu, como jovem, eu ia assistir às aulas do Fernando Henrique, brilhantes, onde ele falava sobre independência, sobre... justamente, a minha geração foi iluminada pelos conceitos que o Fernando Henrique emitia. Depois ele, como um governo, acabou sendo essa decepção que a gente teve, entendeu? Então, são coisas assim que não dá para a gente prever. Mas o nosso trabalho, o nosso papel é resistir. O nosso papel é a gente estar no dia a dia, a gente vendo quais são as possibilidades que a gente tem. E é no dia a dia que a gente vai percebendo isso. E eu acho que aí é um trabalho de formiga, entendeu? É um trabalho que a gente tem que estar muito sintonizado com os movimentos sociais, a gente tem que estar sintonizado um pouco com a conjuntura internacional, e a gente vendo como que a gente vai encontrando brechas para você atuar, entendeu? E aí, esse tipo aí eu queria elogiar justamente esse ciclo de debate que estava vendo aqui, as pessoas que estão convidadas, é fundamental para que a gente... Estão trazendo pessoas aqui, eu vi o número de convidados, eu até me sinto muito honrado de estar fazendo parte desse conjunto, porque são pessoas que tiveram uma participação muito importante na vida política do país, na vida cultural, na vida econômica, entendeu? E justamente essa conversa aqui, que aparentemente é inócua, mas que, na verdade, ela cria janelas, ela ilumina caminhos, entendeu? E é nisso que a minha perspectiva otimista é nesse sentido, porque eu já passei por isso anteriormente. E foi assim que a gente construiu a resistência. Sendo que naquela época a gente ainda tinha que lutar contra uma força bruta, que eu acho que, na verdade, esse 15 de março aí que ele está convocando, de uma certa maneira, é uma... Aqui, quando eu digo essa proximidade do 31 de março, ele, de uma certa maneira, está buscando um apoio da sociedade para dizer: eu posso dissolver o Congresso, eu posso dissolver o STF, eu posso mudar. Ele está querendo um aval para essa radicalização. Então, é sinal de que ele também não está se sentindo seguro, entendeu? Então, a gente tem manifestações aí que estão sendo previstas também de contraposição a isso. A gente tem que estar muito atento. Mas, certamente, é um momento em que o governo está acuado, entendeu? O governo está acuado. Ele foi lá nos Estados Unidos, não foi à toa, entendeu? Ele está buscando ver como é que ele consegue forças de apoio aí, entendeu? Nessa questão da Venezuela, eles estão tem uma iminência aí de uma invasão da Venezuela, tanto que a Venezuela se preparou militarmente. Imaginou você criar um foco de guerra aqui no hemisfério sul, na América do Sul, entendeu? A Venezuela é muito bem preparada militarmente, e tem a China e a Rússia também. Aí, de repente, a gente pode virar uma Síria, sei lá. São aí, tem uma série de fatores, mas que a gente tem que estar muito atento e vendo como é que a gente encontra um caminho de a gente estar caminhando dentro disso e construindo processos que, de uma certa maneira, contribuam para uma institucionalidade dos direitos fundamentais, né, dos direitos de liberdade. Eu acho que é isso. E, de uma certa maneira, é o que você estava falando do Ministério da Cultura. É uma luta histórica, entendeu?
Então, o Ministério da Cultura, a Convenção da Diversidade, ela prevê o Ministério da Cultura. A cultura tem que ter, e não só o Ministério da Cultura, mas com o Ministério da Cultura permeando todas as ações de um governo democrático, inclusive o projeto econômico, entendeu? Então, o Ministério da Cultura é fundamental. Então, não é à toa que a primeira coisa que eles fazem é eliminar o Ministério da Cultura, entendeu? E aí a educação vai junto, porque você veja, as políticas de educação que estavam sendo desenvolvidas, quando um homem como Paulo Freire, ele é execrado, entendeu? O Paulo Freire, ele é um mestre de uma importância internacional enorme. Eu diria que o Paulo Freire, para mim, é um dos grandes pensadores, eu tenho uma veneração enorme pelo Paulo Freire, porque ele contempla toda essa visão que a gente está defendendo aqui, dessa atuação, onde cultura, comunicação, educação, tudo fazem parte. Ele é uma síntese disso, em termos de uma proposta, de uma educação para a construção de um processo democrático. Eu acho o Paulo Freire fundamental, que também, mesmo dentro dos governos populares, não teve a importância que ele devia ter. Eu me lembro dele como secretário de Educação da Luísa Erundina. Ele teve um papel revolucionário e ele foi violentamente criticado na época, entendeu? Paulo Freire é um homem que a gente tem que estar muito atento a tudo que ele colocou, porque eu acho que tem tudo a ver com a discussão que a gente está fazendo agora aqui. Muito bem. Bem, obrigado, Sérgio. A casa é sua, sempre aberta. Você já esteve aqui antes, na época do Ministério, e continua aberta. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E obrigado a vocês, e até o dia 25 com a Marina Silva. Obrigado. Queria agradecer muito e queria convidar vocês para assistir o nosso espetáculo lá, As Três Irmãs e a Semente da Romã, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. E vai ser uma temporada curta. Venham ver, venham assistir lá no Sesc. Muito obrigado. As canetinhas para economizar.